A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa escola bíblica dominical. Só lembrando os irmãos que a nossa aula não substitui a nossa presença na congregação, tá bom? É muito importante que nós estejamos com os irmãos na congregação, conversando sobre a lição, sobre o tema, tá certo? Então não falte a sua aula na sua congregação. Também nós pedimos aos irmãos que ainda não são inscritos no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Se você gostar também do nosso vídeo, deixe a sua curtida e deixe também o seu comentário. E por fim, compartilhe para que o nosso vídeo possa alcançar mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus. Hoje, a nossa lição é a lição de número 3, Marcos capítulo 4. As parábolas do servo. Nós temos por objetivo compreender que a obediência a colher a semente da Boa Nova gera frutos espirituais. Também proclamar ao mundo que Jesus é a salvação revelada. E por fim, assimilar que a soberania de Jesus garante a expansão do seu reino. O nosso textuário, ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos capítulo 4, versículo 28. A nossa verdade prática diz: fomos chamados para frutificar abundantemente no reino de Deus. Vamos então para a nossa introdução. Como nós falamos anteriormente, o Evangelho de Marcos é o Evangelho em que o servo está sempre em ação. Mas aqui, especialmente, vamos encontrar 4 parábolas. Mais à frente, vamos encontrar mais 2 parábolas, uma no capítulo 12 e a outra no capítulo 13. Através das parábolas, Jesus seleciona os que realmente querem segui-lo, daqueles que são curiosos e ainda dos que só querem fazer oposição. O comentário Moody, ele vai dizer o seguinte: conforme as multidões foram aumentando, a oposição se intensificando e os seguidores superficiais também foram se multiplicando. Jesus, então, adotou a parábola como um meio de instrução dos seus próprios discípulos, de um lado, e do outro lado, escondendo a substância do seu ensino dos ouvintes superficiais e antagônicos. O nosso tópico 1 diz a parábola do semeador, Marcos capítulo 4, dos versículos 3 ao 20. O nosso subtópico 1, sua importância, capítulo 4, versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Claro, irmãos, que o desejo de Jesus não era esconder nada. Aqueles que realmente quisessem aprender e estivessem com o coração aberto, não lhes seria negado o entendimento. Como diz Paulo, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O grande obstáculo é o coração do homem. Em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 13 ao 15, Jesus fala exatamente da dificuldade de compreensão por causa do coração endurecido e da má vontade daqueles que ouviam os seus ensinamentos. Esta parábola do semeador que nós vamos estudar, ela pode ser encontrada também nos 2 outros evangelhos sinóticos, tá? Mateus e Lucas. Vamos começar então. No versículo 13, Jesus mostra que a parábola do semeador é uma parábola chave
inicial para a compreensão das outras parábolas. Ela nos revela a complexidade do coração do homem e também como funciona a dinâmica da semeadura do Evangelho. O nosso subtópico 2 diz: seu tema central, capítulo 4, versículo 4. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Nesta parábola, o coração humano é simbolizado pelo solo, a semente é a palavra, e o semeador é Cristo e todos os outros que proclamam o Evangelho. Então, dependendo de cada tipo de solo, ou seja, do entendimento e da receptividade de cada coração, podemos entender a resposta que será dada à pregação do Evangelho. O primeiro tipo de pessoa retratada nesta parábola é aquela que tem o seu coração endurecido, como um solo à beira do caminho que é pisado pelas pessoas que passam e fica duro. A semente não penetra e as aves comem. Satanás rouba a semente, como nos mostra o versículo 15. Encontramos no versículo 5 o outro tipo de coração, aquele semelhante ao solo rochoso. O que seria este solo rochoso? É uma rocha coberta com uma fina camada de terra. O que acontece com qualquer semente que é jogada neste tipo de solo? Não cresce, pois não tem raiz e é queimada pelo sol. O comentário Moody vai dizer o seguinte: o calor do sol primeiro transformou esse solo em um viveiro que produziu rápida germinação e, a seguir, em uma fornalha que queimou e secou a tenra plantinha. Assim, são aqueles que recebem o Evangelho com alegria, mas é um Evangelho superficial que está sujeito às emoções e não alicerçado na profundidade da obra de Cristo. O que acontece? Diante das primeiras provações, logo abandona o Evangelho. O solo pode também ser espinhoso. A semente até fica e cresce por um tempo, mas logo os espinhos a sufocam. São aqueles que em seu coração ainda estão duvidosos. Não aconteceu uma libertação completa. Os cuidados do mundo, as atrações, a fama, a riqueza, ainda militam ferozmente e acabam sufocando o seu desejo por Cristo e o que Ele oferece. Por fim, a semente encontrou um coração aberto, um solo fértil, e o resultado não poderia ser outro, ela frutificou. Mais que isso, produziu muito mais que o normal, que só a palavra de Deus e o Espírito Santo podem produzir. A nossa lição diz o seguinte: esses triunfam sobre o diabo, a carne e o mundo, os três grandes inimigos do coração humano, revelados ao longo da parábola. O nosso subtópico 3 diz: a dinâmica do reino de Deus, Marcos capítulo 4, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A nossa lição destaca o cenário que aparentemente aos olhos parece desanimador, pois dos 4 solos a semente caiu e produziu apenas em um, o que seria 25%. É uma realidade que muitos procuram a Jesus em busca de satisfação em alguma área da sua vida,
por exemplo, familiar, saúde, emprego e etc. Mas não querem seguir a Jesus verdadeiramente. Isso já acontecia naquela época, assim como acontece nos dias de hoje. As suas expectativas eram outras. Daí, não é o desperdício do semeador e nem por a semente não ser boa, mas sim a qualidade do solo. Isto fica evidente quando nós olhamos para a produtividade do que foi semeado em terra boa, em um coração receptível. A conclusão que chegamos é que, apesar das adversidades, a semente que caiu em boa terra teve uma colheita sobrenatural, que independe dos méritos humanos. Esse é o desejo e a ordem de Deus para nós, que possamos frutificar, como nós podemos ver lá em João, no capítulo 15 e no versículo 16. O nosso tópico 2 diz: mais parábolas do reino, capítulo 4, dos versículos 21 ao 34. O nosso subtópico 1, parábola da candeia, capítulo 4, versículo 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. A nossa lição diz o seguinte: candeia era um pequeno vaso de barro com óleo e um pavio, servindo como espécie de lamparina. Seu lugar era onde melhor irradiasse luz no ambiente. Bom, nós vemos que ninguém acende uma lamparina para colocá-la escondida, debaixo de uma cama ou, como diz aqui, de um alqueire, que era uma espécie de cesto, mas para colocá-la em um lugar onde ela possa iluminar o ambiente, que no caso da parábola era no velador, um tipo de suporte. E aquilo que estava oculto por causa da escuridão, agora se torna visível. Todas as verdades de Deus, outrora profetizada pelos profetas, e também as ilustrações e tipificações contidas no Antigo Testamento, agora são reveladas aos homens. Principalmente o mistério de Deus, Cristo em nós, como nós podemos ver, por exemplo, o que Paulo falou lá em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 26 e 27. E tudo é revelado ou anunciado pelo próprio Filho de Deus, como escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. O pastor Hernandes Lopes, no seu comentário do Evangelho de Marcos, ele faz a seguinte relação entre a parábola do semeador e a parábola da candeia. Ele diz o seguinte: Jesus usa figuras diferentes para ensinar a mesma lição. Os corações férteis assemelham-se a lâmpadas luminosas. É a palavra de Deus que produz brilho nas vidas ao estabelecer sua influência nelas. A palavra é simbolizada pela semente e também pela lâmpada. E ele continua dizendo: o reino de Deus não é uma religião de mistério, nem uma doutrina fechada, mas uma verdade para sair do esconderijo e alcançar os telhados do mundo. No versículo 24, Jesus manda que eles atentem para o que estão ouvindo. Parece que Jesus falou algo que não faz muito sentido, mas infelizmente muitos ouvem e não estão prontos a obedecer, ou ainda deixam para depois. E qual é o alerta que Jesus dá? Que eles deveriam ter o cuidado com o julgamento alheio, não desenvolver o hábito de julgar com severidade, como nós podemos ver também em Mateus,
no capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. Agora, atentar e obedecer aos ensinamentos de Jesus resultará em recompensa, da mesma forma que negligenciá-lo é perder o pouco que se possui, como nós podemos ver nos versículos 25. Através desta parábola, Jesus critica os rabinos que estavam escondendo aquela palavra debaixo de um sistema elaborado de tradições humanas e ações hipócritas. Hoje, muitas pessoas ainda escondem a palavra debaixo do alqueire e da cama, símbolos do lucro e do prazer, é o que diz o pastor Hernán Dias Lopes. O nosso subtópico 2, parábola da semente, que cresce automaticamente, capítulo 4, versículo 27. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Em se tratando do reino de Deus, que quem realiza o processo de convencimento é o Espírito Santo, como disse Jesus em João, no capítulo 16, no versículo 8. Da mesma forma, o crescimento miraculoso é dado por Deus. Talvez os discípulos tenham ficado um pouco desanimados quando ouviram a parábola do semeador, onde apenas a que caiu em boa terra frutificou. Agora, Jesus mostra que tudo depende de Deus e não do homem. Embora o semeador não veja, a semente trabalha por si mesma. Ela tem vida em si mesma, pois é a palavra de Deus. O versículo 28 diz: a terra por si mesma frutifica. O pastor Hernán Dias Lopes diz o seguinte: ela trabalha automaticamente, invisivelmente, poderosamente e triunfantemente. Deus é o autor do crescimento espiritual. Por fim, a nossa lição diz: esta parábola acalma discípulos ansiosos, especialmente os que desejam praticar medidas mais agressivas e imediatas para estabelecer o reino. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Por isso, o versículo 29 diz que quando o fruto já está maduro, é hora de meter a foice, é chegada a colheita. Esse dia só Deus sabe. Dia em que todos os remidos receberão um corpo glorioso e reinarão com ele para sempre. O nosso subtópico 3, parábola do grão de mostarda, capítulo 4, versículo 31. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. A nossa lição diz o seguinte: a semente da mostarda é minúscula. Na cultura da época, sua invocação era um conhecido provérbio para destacar tudo o que era muito pequeno. Contudo, seu arbusto pode chegar de 3 a 4 metros de altura, proporcionando providencial refrigério às aves do céu. Jesus mostra, através desta parábola, a abrangência do reino de Deus, o resultado, um crescimento abundante. A semente de mostarda era a menor de semente de hortaliças conhecida naquela época. Jesus compara com o reino de Deus. Assim como começou o reino de Deus com a sua igreja, pequena, porta-voz das boas novas, e que se espalhou o reino de Deus por todo o mundo. O profeta Zacarias,
lá no capítulo 4 e no versículo 10, ele diz que não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Após o Pentecostes, a igreja cresceu de forma fenomenal. O nosso tópico 3, uma aula prática, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. O nosso subtópico 1, o cenário da aula, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Depois das parábolas, Marcos parte agora para a prática, como é comum no seu evangelho. A nossa lição, ela já traz algumas informações sobre o mar da Galileia, que na verdade não era um mar, mas sim um grande lago. Ela diz o seguinte, que a sua extensão era de aproximadamente 166 quilômetros quadrados. Também que ele ficava bem abaixo do nível do mar. Alguns comentários vão dizer 220 metros abaixo do nível do mar e cercado por montanhas. E também que era comum que acontecesse tempestades ali. Por quê? Porque acontecia o encontro da massa de ar quente do mar com a massa de ar frio das montanhas e que causavam frequentes tempestades no local. Certamente, gente, os apóstolos que trabalhavam como pescadores, eles já haviam enfrentado muitas outras tempestades, mas essa era certamente diferente de todas as outras, muito pior. Por quê? Porque no versículo 37 diz que as ondas eram tão fortes que o barco estava enchendo de água. E veja que no versículo 38, a situação era tal que eles pensavam que iriam morrer. Isso nos aponta para algumas lições importantes. Primeiro, que as tempestades da vida às vezes chegam de surpresa. Também que elas podem chegar violentamente e de forma perigosa. É importante a gente observar que eles estavam obedecendo a uma ordem de Jesus. Passemos para o outro lado. O que isso nos ensina? Que nem toda tempestade está associada à desobediência. Às vezes, Deus quer nos ensinar. O nosso subtópico 2, a confiança de Jesus, capítulo 4, versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Agora, apesar da surpresa da tempestade e da sua violência, Jesus, que não era pescador, estava dormindo. Um contraste com a atitude dos experientes pescadores. O pastor Hernandes Lopes faz a pergunta que muitos devem fazer: será que a tempestade pegou Jesus de surpresa? Em seguida ele vai responder: certamente não. Ele sabe todas as coisas. Nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo de treinamento dos discípulos. Os discípulos, irmãos, eles deveriam confiar em Jesus. Se ele dormia, eles também deveriam confiar e acalmar o seu coração. O nosso subtópico 3 vai dizer: o poder de Jesus, capítulo 4, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Como a nossa lição destaca, a tempestade
não acordou Jesus, que dormia tranquilamente na polpa do barco. Os discípulos é que o acordaram. O medo era tal que eles chegaram a dizer: Mestre, não te importa que pereçamos? Como se estivessem reclamando com Jesus. Aqui nesse acontecimento fica evidente a humanidade e a divindade de Jesus. Como homem, ele dormia, descansava das suas longas e cansativas viagens, atendendo às necessidades das pessoas. E como Deus, ele tem o poder sobre a natureza. Ao ser acordado, no versículo 39, é dito que ele repreendeu o vento e mandou o mar acalmar-se. Ele tem o controle sobre as leis da natureza. A criatura obedece o seu Criador. Os discípulos estavam atemorizados por causa da tempestade. Agora estão espantados com a autoridade de Jesus. Ele já havia curado muitos enfermos, expulsado muitos demônios e desta vez exerce autoridade até sobre a natureza. Agora, o questionamento deles é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda tinham muito a aprender com Jesus e sobre Jesus, assim como nós. O nosso grande problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós, a incredulidade. Por isso, no versículo 40, Jesus os adverte e questiona: como é que não tendes fé? Diante das tempestades da vida, tudo o que precisamos, irmãos, é confiar no Senhor. Ele está conosco no barco e mais, está no controle. A nossa aplicação pessoal diz: nada impedirá a implantação do reino de Deus. Em situações desesperadoras, é essencial manter a fé em Jesus e seguir dando frutos para o seu reino. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esta lição que temos a oportunidade de estudar. A cada dia, Senhor, fortalece a nossa fé, nos ajuda a confiar no Senhor, mesmo diante das adversidades. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo o que temos aprendido. Abençoa as nossas congregações, abençoa cada coordenador, cada professor e cada aluno. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima lição.